Deus o abençoe. Vamos receber o pastor Rodrigo, queridos, vai ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Aleluia. Queridos, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes, diga graças a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 30, e o versículo de número 11. Provérbios, capítulo 30, versículo de número 11. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou dar um beijo no Daniel se ele não diminuir meu retorno, tá? Não é para diminuir, tá bom, obrigado, meu filho. Diz assim a palavra do Senhor: há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos e que nunca foi lavada da sua imundície. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixais são facas, para consumir da terra os aflitos, os necessitados entre os homens. Amém, queridos, podem sentar. Aleluia. Quantos estão felizes? Digo graças a Deus. A palavra do Senhor diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você está no melhor lugar nessa noite, o lugar onde você pode adorar, glorificar a Deus. Meus queridos, é um prazer mais uma vez estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Nosso querido pastor Luiz Carlos, Marcos Landim, o pastor Gilcemar, muito obrigado pelo respeito, pela oportunidade de mais uma vez poder estar contribuindo com os irmãos com a palavra do Senhor. A nossa pastora também está aí, a pastora Raimundinha, um beijo no coração, que é a nossa presidenta aqui hoje, né? A nossa presidenta, né? O pastor não está, mas ele é uma só carne, então são o mesmo, um no Senhor, amém? Meus queridos, eu quero que o Danielzinho ali, Daniel, projeta aqui o tema da mensagem. Qual é a sua geração? Qual é a sua geração? Em que geração você está vivendo? Em que geração você está portado nesta noite? Geração significa um período, geração significa uma época, geração significa um momento na história aonde aconteceu um fato, uma história, alguma coisa que contribuiu para o desenvolvimento daquela história. Muitas vezes nós olhamos para isso e observamos o que eu tenho feito para que a minha geração venha a ser diferente. As pessoas dizem assim: no dia do seu velório, quando você morrer, o que as pessoas dirão sobre você? O que as pessoas falarão ao seu respeito? É bem verdade que a Bíblia diz que eu posso marcar a minha geração, eu posso marcar o período em que eu estou vivendo. A filosofia diz que a palavra geração, ela vem do latim, que significa gerar novamente, significa criar alguma coisa. Um conceito aristotélico diz que quando eu crio é porque eu modifico uma geração. Então quando você traz para a Bíblia, para a história, para a gramática português, o português diz que geração é mudar aquilo que está em um estado momentâneo. Então quando eu olho para isso, eu olho para o Antigo Testamento, e a palavra mudar uma geração no Antigo Testamento, ela vem do hebraico chamado dor, ou seja, refere-se a um período da história pelo qual se viveu uma geração. Você pode muito bem entender que na história viveu a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó. Foi um período patriarcal, foi um período dos juízes, foi um período da história da igreja onde se viveu a Bíblia. Se você pegar a Bíblia, você vai ler de Gênesis, Apocalipse, você vai ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Neemias, Esther, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Sofonias, Zeus, Zacarias e Malaquias, e você vai ver uma história.
Aleluia. Me ajude, Daniel, senão eu vou parar de pregar. Então a Bíblia diz que se viveu uma geração, que se viveu um período na história, onde se viveu um marco na história. E quando eu olho para um livro chamado Heróis da Fé, eu vejo sobre alguém que modificou a sua geração. Se eu for olhar em 1452 a 1498, se viveu na história do cristianismo um homem chamado Jerônimo Savonarola. E Jerônimo Savonarola, ele via que a multidão estava afastada de Deus, ele via que a multidão não adorava mais a Deus, e ele começou a orar, ele começou a buscar a Deus. E a Bíblia diz que quanto mais ele orava, quanto mais ele pregava, mais ele tinha comunhão com Deus. E quando a Bíblia diz, a história diz que Jerônimo Savonarola modificou o seu país, ele modificou a sua história, aonde as pessoas pararam de ler revista mundana, aonde as pessoas pararam de ver histórias seculares e passaram a ler suas pregações, a ler suas ministrações. E a história diz que Jerônimo Savonarola, as pessoas iam até ele não apenas para vê-lo pregar, mas para cantar hinos de louvores na presença de Deus. Em 1483 a 1543, a história marca um homem chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele começou também a ter uma comunhão profunda com Deus. Ele começou a levar o povo a conhecer a religião, não mais uma religião qualquer, mas uma religião que adorava a Deus em espírito e em verdade, uma religião que louvava a Deus, uma religião que verdadeiramente adorava a presença daquele que merece todo o poder e toda a glória. Eu lembro que em 1628 a 1688, existiu na história um homem chamado João Bunyan. João Bunyan escreveu um livro chamado Peregrino. É o livro mais lido depois da Bíblia. E esse homem escreveu essa história, que ele diz que ele era um sonhador imortal. Sabe por quê? Porque ao levar o povo a ter um sentimento profundo de terror com relação ao pecado, o povo começou a adorar ao Deus Todo-Poderoso em espírito e em verdade. Meus queridos, eu não poderia esquecer de um homem chamado Jonathan Edwards, que em 1703 a 1758, este homem pregou um sermão mais famoso na história do cristianismo, chamado Pecadores na Mão de um Deus Irado. E a história diz que quando esse homem começou a pregar, a igreja onde ele estava pregando, as pessoas se agarravam no banco com o sentimento de que estavam caindo no inferno. As pessoas tinham terror por aquilo que ele pregava. Por quê? Porque reverenciavam a palavra daquele que merece o louvor e a glória para sempre. Então Jonathan Edwards começou a pregar, e as pessoas começaram a ouvir a palavra. Ei, comece a ouvir a palavra do Senhor e comece a dizer: Senhor, eu estou aqui nessa noite, não porque vim participar de um culto, mas eu estou aqui porque eu quero te adorar. Eu não quero te adorar de palavras, mas eu quero te adorar em espírito e verdade. Eu não quero te adorar como homens que falam, mas eu quero que o meu coração venha estar em tua presença. Eu quero adorar o Senhor. Em 1703 a 1791, eu nunca vi um homem chamado John Wesley. John Wesley, o apelido dele era um homem tirado do fogo. Sabe por quê? Porque quando ele era criança, a sua casa pegou fogo, e os vizinhos o tiraram pela uma janela de cima muito alto, e o tiraram de dentro do fogo. A Bíblia diz que John Wesley teve uma comunhão tão profunda com o Espírito Santo, que ele passou a falar com o Espírito Santo, o Espírito Santo a falar com ele. A Bíblia diz que ele foi tão íntimo da obra que ele começou a crescer, ele começou a pregar, ele começou a falar de Deus. E a Bíblia diz que ele pregou durante 54 anos ininterruptamente. Ele pregava 780 vezes por ano, ele pregava mais de 3 vezes por dia. E ao morrer, ele continuava pregando a palavra.
Uma vez o pastor disse assim: não foi mais para o culto, um irmãozinho. Meu Deus, cadê o irmão que serve ao Senhor durante 30 anos aqui, que não veio mais ao culto? Aí o pastor disse assim: vou na casa dele. Sabe o que ele disse? Pastor, já estou esperando Jesus 30 anos lá na igreja, vou esperar em casa, que eu cansei de ir para a igreja agora. E eu me lembro do que Jesus dizia no livro de Atos: que em nada tenho a minha vida por preciosa, a não ser que cumpra com alegria o ministério que me foi confiado pelo Senhor. Meus queridos, não há tempo de você deixar de adorar a Deus. Você precisa estar na presença de Deus. Você precisa adorar o Senhor em tempo e fora de tempo. Se pregue, se adore, se louve, agradeça, glorifique, exalte, bata palma, dê aleluia, dê glória a Deus. Exalte aquele que merece todo louvor, toda glória, adoração. É quão bom é adorar o Senhor, porque um dia diante da presença de Deus vale muito mais do que um dia lá fora. E eu observando essa geração, a Bíblia diz no livro de Deuteronômio 32:20, que o povo que saiu do Egito, que saiu depois de 40 anos no deserto, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. Surgiu uma geração que não conhecia mais o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus Elohim, o Shabaote, o Deus Todo-Poderoso. Não conhecia mais esse Deus. E eu pergunto para você nesta noite: qual é a geração que nós estamos vivendo? Será uma geração que saiu lá do Egito, que não conhece mais o seu Deus? Ou uma geração que ama, que adora, que exalta, que vive na presença de Deus e que está cada dia com a sua lâmpada acesa, esperando se encontrar com o esposo, esperando a presença de Deus? Como será naquele grande dia em que eu estarei, em que eu adorarei, em que eu viverei por adorar o Senhor. Qual é a minha geração? Eu me lembro quando eu era jovem. Eu ainda sou jovem, tá? Sou 35 anos, tá? Nós congregávamos em uma igreja pequena. E eu me lembro que todos os dias, every day, nós dobrávamos o joelho 1h30 antes de começar o culto. Todo dia, todo dia, todo dia. Lavava a calça de manhã para usar de novo. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Sabe o que acontecia? Nós tínhamos 80 jovens naquela igreja. Sabe o que acontecia com eles, pastor Ramon? Todos eles eram cheios do Espírito Santo. Todos eles falavam novas línguas. Todos eles tinham um talento na presença de Deus. Todos eles tinham um instrumento na mão do Senhor. Todos eles falavam na língua do Senhor, do céu, da glória, e tinham comunhão com o Espírito Santo. Ai, meu Deus, que saudade nós temos disso. Qual é a tua geração? Entrando no contexto bíblico que eu li, primeiro há uma geração que não obedece o seu pai nem a sua mãe. Há uma geração que amaldiçoa o seu pai e que aborrece a sua mãe. Provérbios capítulo 20, versículo 20: o que o seu pai e que sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a lâmpada e fará em trevas densas. E quando eu olho para esse texto bíblico, eu lembro da geração atual em que nós estamos vivenciando. Uma geração Nutella, uma geração de jovens que desrespeita seu pai, uma geração de jovens que não obedece a sua mãe, uma geração de jovens que não honra
geração, aqueles que foram genitores, uma geração de jovens que não aprende a viver, uma geração de jovens que não aprende o que é o princípio básico da vida, aonde você tem que aprender a viver, a sobreviver, em uma geração que não está vivendo de conformidade com a palavra. Eu olhar para os jovens de hoje vivem um mundo surreal, aonde só quer viver a sua própria vida, é inibido num aparelho de celular, só falta entrar dentro do aparelho. Se você olhar para um jovem aí ao teu lado, talvez ele está curtindo uma mensagem do Facebook, uma mensagem do Instagram, talvez ele está olhando uma mensagem que soltaram agora há pouco, mas muitas vezes não temos um tempo para vir para o culto e dizer: eu estou aqui, eu estou nessa noite, porque eu quero adorar, eu quero adorar a Deus. Não escuta o que o pai diz, não escuta o que a mãe diz. O pai disse: meu filho, não fica tarde na rua, não namora com quem não é crente, porque se você namorar com quem não é crente, você vai se desviar da igreja. Eu tinha um discípulo, um amigo meu, ele namorou com uma moça que não era crente, pastor Ramon. Aí eu perguntei para ele assim: meu filho, você não pode namorar com quem não é crente, meu filho. Se você quer vir para o culto, a pessoa vai querer ir para o cinema. Se você quer vir orar para a campanha, a pessoa quer ir beber. Se você quer vir adorar o Senhor, a pessoa quer ir para uma festinha. Então namore com quem é da sua própria religião, porque não há trevas com a luz, não há comunhão as trevas com a luz. Sabe o que me diz? Pastor, não se preocupe, meu pastor, eu vou ganhar a alma para Jesus e o corpo para mim. Os dois estão desviados até hoje. Sabe por quê? Porque não primordiaram o dever de todo crente em obedecer a palavra. Não primordiaram o que é o poder da palavra. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, sabe? São iludidos, que acham que são as pessoas mais importantes do mundo, falsos espirituais, tem cara de que é crente, tem cara de que está vivo, mas que está morto. Eu gosto muito de um escritor chamado Mário Sérgio Cortella. Ele pregou um texto bíblico lá de Apocalipse que diz assim: porque tu não és quente nem frio, tomara que tu fora quente ou frio, porque te não vomitar-te-ei da minha boca. Ele diz aqui: há pessoas que não é nem sim, não é não, nem está em cima do muro, nem é crente, nem é. Se alguém perguntar no colégio: tu é crente? Não, eu vou para a igreja porque meu pai e minha mãe é, porque eu vou para a igreja porque eles são crentes. Ah, não tem uma decisão, não tem uma afinidade com a palavra. Ei, Jesus está voltando, e eu preciso dizer para ele: Jesus, eu estou ligado na videira, eu estou na presença de Deus, e ninguém vai me tirar. Há muitos que estão só motivados na fé, que estão muito empolgados na fé. Nós vivemos uma geração diferente, uma geração que pula, uma geração que grita, uma geração de pessoas que saltam para a queda na igreja. Nós vivemos uma geração onde as pessoas querem apenas um oba-oba espiritual. Mas eu quero dizer para você que ainda existe uma geração de crentes que dobram o joelho, que tem comunhão com o Espírito Santo, que adora Ele em espírito e em verdade. Há uma geração que são altivos. Sabe o que eu digo que é isso, meu pastor? A geração Dona Florinda. Vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe, são gentalhas. Onde o princípio básico da vida é o orgulho e a vaidade, onde as pessoas querem sempre estar por cima das outras, não estão dispostos a dobrar os joelhos para agradecer a Deus. A paz do Senhor na minha época era assim, pastor. Pai do Senhor Jesus Cristo, se o Senhor não voltar domingo, nos encontraremos novamente.
Em outra língua, Bereshit bara Elohim, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que as pessoas dizem hoje? Eu tinha um pastor que fez assim: a paz, pastor Rodrigo. Meu irmão, a paz do Senhor, meu irmão. Paz, irmão. A paz, irmão. A paz de quem? Irmão, eu tenho essa Bíblia aqui desde o dia 26/9/2000. Tinha nascido aqui ainda. Para onde eu vou, minha Bíblia está aqui, ó. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem juntinho a mim. Aí o pastor manda o pastor ler, pega a Bíblia, me dá o celular aí, mas não, ainda tá o celular, me dá o telefone. Tem telefone? Meu Deus, quem tem um celular aí? Eu, pastor de celular, meu amigo. Abra sua Bíblia aí, irmão, vai lá. Aí lê uma mensagem, um WhatsApp, lê. Já não tem mais aquela alegria de ter uma Bíblia, de colocar a Bíblia do bar e dizer assim: olha, vocês podem dizer que é desodorante, que posso tocar minha Bíblia debaixo do braço, mas caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me peça de eu ir, porque eu vou. Qual é a sua geração? Admira esse casal de senhor aqui. Um dia eu até bati uma foto deles, desculpa aí, tá, irmão? Então aqui na frente, o pastor manda ficar de pé. Com necessidade física, ele está aqui de pé, ó. Põe a muletinha aqui, tá aqui, ó. Hoje muito jovem, o que é de pé? Ah, de novo, o pastor manda ficar de pé, tô cansado. Parece ele na lata, não quer ficar de pé, não quer ficar deitado. Ei, sabe qual é a nossa geração? Sabe qual é a tua geração? Qual é a minha geração? Eu espero que você não seja essa geração. Eu espero que você seja a geração que está em Mateus capítulo 24, versículo 6. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Ei, qual é a geração que você está aqui nessa noite? Eu sou a geração que adora a Deus, aquele que é limpo de mão, aquele que é limpo de coração, que não entrega a sua alma, a sua vaidade, que nem jura enganosamente. É aquele que tem comunhão com o Espírito Santo, é aquele que gosta de vir para vigiar e orar, é aquele que gosta de adorar o Senhor, é aquele que busca a presença de Deus, é aquele que tem prazer de vir à igreja e adorar o Senhor. Qual é a tua geração? Eu sou a geração daqueles que buscam. Pode estar chovendo, pode estar um sol quente, eu vou para a casa do Senhor, porque a minha alegria é viver na presença de Deus e eu vou adorar a Deus. Você é uma geração de crentes que vai transformar essa geração, que vai avivar essa geração, que vai ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Ei, Jesus quer usar a tua vida. Ei, as pessoas dizem assim: irmão, não fale em línguas perto de mim não, porque nós somos de uma geração que não precisa mais falar em línguas estranhas. Não precisa mais, você vai escandalizar o irmão que está do teu lado. Ei, se você não quer servir a Deus comigo, e não me peça de eu adorar não, eu vou andar com língua, eu vou pular, eu vou saltar, eu vou levantar a minha mão, eu vou adorar. Não importa se você fala em línguas estranhas, diga para o Senhor: ei, eu sou do céu, e se eu sou do céu, eu vou falar a língua do país que eu vou morar. Eu vou falar assim, não importa o que vão pensar de mim. Eu quero adorar, 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 eu quero adorar.
Vós sois a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Nós somos uma geração que busca a presença de Deus. Nós somos uma geração que ama o pastor Ramon servir a Deus. Sabe que muitas vezes eu tenho saudade que quando nós jovens, adolescentes, íamos para os cultos diários de igreja diferente, nós íamos todo mundo na rua cantando assim, um louvor da harpa. Quando angelical trombeta nesse mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar. E nós íamos para o culto e cultuávamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E cultuávamos a Deus. Outro dia eu estava pregando e disse assim: olha, Jesus não parou de operar, Jesus não parou de batizar com o Espírito Santo, Jesus não parou de curar, Jesus não parou de revelar, Jesus não parou de profetizar, Jesus não parou de dar visão para crente, Jesus não parou de descer com fogo na meio da igreja. Foi nós que paramos de orar, foi nós que paramos de ler a Bíblia, foi nós que paramos de orar de madrugada, foi nós que paramos de buscar a presença daquele que é poder, glória, unção, majestade. Foi eu. Quando eu cheguei em Goiânia, há uns 10 meses atrás, eu fui num evento que o pastor, nosso pastor Gilmar Santos pregou lá em Aparecida de Goiânia, congresso de mulheres. 62 mulheres batizadas com o Espírito Santo. Eu sou crente desde que eu nasci, irmão. Eu nunca vi um culto sendo 62 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Não vi nem 15, quanto mais 62. Aí eu digo assim: verdadeiramente Deus é bom para com o seu povo. Não adianta vir para o culto e dizer assim: por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Fique de pé em nome de Jesus. Pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel. Não adianta vir somente cantar no culto. Tira dessa cova e não dá a minha vida totalmente para Deus. Me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto. Aumenta meu retorno. Não está me ouvindo? Já vivi tantos perigos. Aí, meu filho, a sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Vai, 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 vai. Não há ferro
Quantos vieram adorar o Senhor, levante sua mão para o céu nessa noite e diga: Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. Aleluia, aplauda o Senhor. Meus queridos, eu não poderia entregar o microfone sem perguntar se tem alguém que quer se reconciliar com Jesus, que quer aceitar Jesus, que quer fazer uma aliança com Deus, que quer ter um pacto com Deus. Se você tem essa vontade de entregar sua vida a Jesus, Jesus pode salvar a tua vida, para você ter uma nova vida na presença de Deus. Alguém levante sua mão assim. Alguém quer se reconciliar, quer voltar para Jesus? Amém? Não há ninguém? Deus abençoe. Muito obrigado, meu pastor. Deus abençoe você. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos queridos, a paz do Senhor. Ainda de pés, vamos glorificar a Deus, porque nós ouvimos a palavra do Senhor. O Senhor falou conosco. E essa pergunta, irmãos, eu gostaria que nós refletíssemos durante essa semana toda. A que geração nós pertencemos? É muito sério isso que o pastor Rodrigo pregou. Deus o usou profundamente e chamou muito a minha atenção. Que tipo de cristão que eu tenho sido? Que tipo de conchavos eu tenho feito com as coisas do mundo e querendo parecer que isso seja bonito, puro, limpo aos olhos do Senhor. Irmãos queridos, o Senhor Jesus está voltando. Tenhamos cuidado e sejamos diligentes em perceber o nosso comportamento e as nossas atitudes. Eu peço desculpas ao pastor Rodrigo para fazer uso da mensagem que ele pregou, mas ela foi muito impactante, porque me fez pensar muito. Eu sou um cristão excelente dentro da igreja, mas fora da igreja, como é que tem sido a minha vida? Que comportamento, que tipo de relação com o ímpio que eu tenho tido? Eu deixo ele sobrepor-se a mim? Ou eu, como cristão, consigo impor de maneira gentil, de maneira cristã, aquilo que é a doutrina cristã? Ou eu me silencio, eu me calo e faço de conta que está tudo bem quando o ímpio se manifesta, para até que, mesmo que ele não descubra que eu sou um cristão. Que geração é essa que eu pertenço? Isso, muito obrigado, pastor Rodrigo. Deus seja louvado, porque eu imagino que muitos, como eu, vão refletir ainda por muito tempo no que ele pregou hoje. Porque esse mundo jaz no maligno. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo está no maligno. Ele pertence ao maligno. Aí eu fiquei me perguntando enquanto ele pregava: espera, como é que é a minha vida fora da igreja? Como é que é o irmão Luiz Carlos? Eu tenho que falar de mim. Os irmãos, cada um pense acerca de si o que convém. E eu fiquei me perguntando, como é que eu tenho me comportado? Será que naquele dia que eu estiver diante do Senhor Jesus, Ele vai me questionar? Como é que foi 2019? Lembra daquilo que você fez? Lembra daquilo outro que você deixou de fazer? Lembra com quem você se relacionou? Você acha que isso era digno diante de mim? Irmão, pastor Rodrigo, eu não estou complementando a sua mensagem de forma alguma. Eu estou dando um testemunho pessoal que eu quero que sirva para os demais irmãos e irmãs queridas.
Irmãos, vamos refletir no que nós temos feito fora do templo. Dentro de casa, na escola, no trabalho, no lazer. Muito obrigado aos irmãos. Vamos orar ao Senhor com o pastor Marcos Landim e aguardem a bênção apostólica. Terça-feira estaremos aqui com a nossa regional número 5. Não é porque a regional vem, as congregações da regional vêm, irmãos, que nós podemos deixar de vir, não. Vamos prestigiar as congregações e principalmente vamos vir para poder adorar o Senhor e aprender da palavra. Amém? Pastor Marcos. Senhor, nós te louvamos nesta noite. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que tocou os nossos corações. Palavra que nos desperta a orar, a te buscar e sermos sinceros de coração, Senhor, para estarmos na tua presença. Que nós possamos ser uma geração que ora, que busca, que te adora, que está diante da tua presença, Pai. Senhor, obrigado por tudo quanto o Senhor fez nesta noite. Abençoa o teu povo nesta noite. Que nós possamos refletir a tua palavra durante essa semana. Obrigado por tudo, Senhor, nós te agradecemos em o nome de Jesus. Glória a Deus. Então, curvamos a nossa cabeça e vamos receber a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Amém? Quem diz amém, aperta a mão de alguém e diz: o Senhor, a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém.